Entrando especificamente agora no ponto 1, que é o ponto de estratégia, quando a gente vai desenhar a estratégia de uma assessoria, a gente sempre vai falar sobre vantagem competitiva. Perfeito? O que é vantagem competitiva? Aqui, basicamente, é foco e competição. Então, você tem que olhar quem são os seus competidores, onde que esses competidores estão posicionados e qual que é a sua vantagem competitiva perante esses competidores. Perfeito? E olhar também internamente, que é aquele ponto de o que eu quero para a minha empresa, o que eu quero para a minha carreira. Tá? Vantagem competitiva quer dizer o seguinte, não quer dizer que você não tenha que atuar em determinados segmentos, mas quer dizer onde que você é bom. Onde que eu consigo me atuar que outro competidor não consegue vir aqui e ganhar mercado fácil comigo, porque ele tem vantagem competitiva, porque ele é melhor que eu nesse ponto, porque ele tem alguma coisa que infelizmente eu não tenho. E é aqui que a gente vai começar a analisar o mercado de assessoria como um todo. Então, o primeiro ponto de analisar número para fazer esse ponto é básico. Qualquer empresa que vai fazer um planejamento estratégico, o primeiro ponto que ela começa é qual que é o tamanho de mercado? Perfeito? E aqui uma pergunta clássica, ou um conceito clássico no mercado de assessoria, que é falar, existem muito dinheiro nos bancos. Perfeito? Não é mais tão assim. Obviamente, se a gente olhar o mercado inteiro, que a gente fala aqui, pessoa física, pessoa jurídica e previdência, a gente ainda vai ter bastante dinheiro no banco, a gente vai ter algo mais ou menos olhando aí 70% nos bancos e 30% nas corretoras. Já não é mais aquele 80-20 ou 90-10 que se falava há muito tempo, mas aqui a gente está falando o seguinte, pessoa jurídica, pessoa física e previdência. Sobre vantagem competitiva, a assessoria tem vantagem competitiva em pessoa jurídica e previdência? Não tem. Por que não tem? É só você olhar o market share de corretoras. Hoje, por exemplo, corretoras não têm 1% do market share, tem 0,4, 0,5% de pessoa jurídica. De previdência, tem algo em torno de 5%. Já a pessoa física é um outro negócio, é o core da assessoria. Se você olha a receita da maior parte das assessorias hoje, 80%, é no segmento de pessoa física. Pô, Felipe, mas eu tenho uma área de PJ boa aqui. Tudo bem, você é uma exceção. Se eu olho todos os escritórios de assessoria, boto eles tudo como se fosse uma empresa só, sobre perspectiva de vantagem, vantagem competitiva, um segmento de pessoa física é onde traz o core dos negócios, é onde traz a maior parte da receita, é onde dificilmente alguém consegue vir tirar um cliente de você. Perfeito? É aqui que a assessoria cresceu e é aqui que hoje ela tem vantagem competitiva. Então, muita coisa que a gente fala aqui não é para falar, pô, você não deve atuar em pessoa jurídica ou previdência. Não, é você cuidar na hora de alocar o caixa da empresa. Por exemplo, vou fazer um segmento de PJ? Tudo bem, mas não aloca 50% do seu caixa. Que foi o que a gente viu nos últimos anos, às vezes, alguma assessoria falando assim, não, o segmento de PJ é o futuro. Tá, mas se nem as corretoras ainda conseguiram ter tração ou vantagem competitiva, eu vou colocar grande parte do meu caixa no segmento onde eu ainda não tenho vantagem competitiva? Sou eu, como assessoria, que vou desbravar esse mercado? Acho que talvez tenha que ter esse cuidado e ter essa noção de como você vai desenhar a estratégia da sua empresa e como que é esse mercado. Mas entrando especificamente no mercado pessoa física, então, mais uma vez, a gente entende que é uma visão míope você olhar o mercado inteiro e falar que existe muito dinheiro nos bancos. Você precisa, para olhar o mercado específico de pessoa, o tamanho de mercado específico de uma assessoria, olhar especificamente para o mercado de pessoa física, que é onde você tem vantagem competitiva. O mercado de pessoa física, hoje ele é um mercado de 4,7 tri, basicamente, tá? 4,6. Esse 4,6, 4,7 tri cresce basicamente de 10% a 20% ao ano. Nesse último ano ele cresceu 16%, então ele saiu de 4 tri no segundo trimestre de 2021 para 4,6 tri no segundo trimestre de 2022, ou seja, cresceu 16%. O que é esse 16%? Esse 16% vocês podem utilizar até como benchmark de sua carteira comercial como assessor ou sobre a sua assessoria. Uma assessoria que cresceu abaixo ou acima de 16%, ela fez algo além do mercado. Perfeito? Então você tem que fazer o seguinte, em 2020, no segundo trimestre de 2021, os clientes que eu tinha em 2021 e eu só colocar eles, não colocar nenhum cliente que eu captei a mais, quanto que esse cliente cresceu aqui dentro? Perfeito? Se você crescer a menos, você provavelmente ou alocou o cliente de uma forma diferente do mercado e teve uma queda de mercado maior, ou você teve churn de cliente. Perfeito? Se você cresceu mais que 16% no último ano, provavelmente você teve entrada de novos clientes ou ficou numa alocação diferente do mercado que fez a variação subir mais que a média de mercado. Isso você pode fazer por segmento. Você pode olhar qual foi o crescimento de varejo, qual de private, de alta renda e de varejo.
Você pode entender qual que é essa tendência. Quando você faz isso para o segmento, o que, que a gente tem? Pela primeira vez, em muitos anos, que a gente tem vamos falar, uma queda do segmento private. O segmento private sempre foi o segmento com maior representatividade na história aí da Ambima. E a gente teve um crescimento do varejo. Muita gente, quando olha isso, a gente entende que, assim, aí é mais uma projeção nossa da WZ, fala, pô, o segmento de varejo é o que mais vai crescer, então vai continuar nessa tendência. A gente acha que não, a gente entende que, por tendência, o private vai continuar sendo o maior segmento, muito por questão de concentração de renda, muito por questões de diversos outros fatores mundiais, assim, históricos, que a gente entende que a concentração sempre vai permanecer. E o alta renda, que é o segmento, basicamente, que tem a grande parte das assessorias, ele sempre permaneceu algo estável, tá? 27% a 30%. E o varejo ele vai continuar sendo, vamos falar, ao longo do tempo, diluído. Tá? Aqui é um pouquinho para vocês entenderem o que é simulação. Mas, mesmo dentro do segmento de pessoa física, a gente precisa analisar ele especificamente. Então, como é que a gente analisa o segmento de pessoa física, esse 4,7 tri? Primeiro, como é que está a tendência de instituição, como é que está a tendência de mercado? Hoje, se a gente já olha aqui, final de 2022, a gente já vê o seguinte, a XP já é disparada a maior instituição do Brasil no segmento de pessoa física. Tá? BTG é o segundo colocado, mas muito próximo de já passar o Itaú. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que vocês, assessores que estão dentro da XP, já são maior do que o maior banco do Brasil. Então, já não é mais aquele mar azul que todo mundo falava. Eu acho que hoje já é muito claro isso, mas quando a gente começou a falar e mostrar essas projeções lá em 2020, todo mundo chamava a gente de maluco. A gente falava o seguinte, olha só, pessoal, o mercado de assessoria não é esse mar azul. O mercado brasileiro tem 1 tri de dólar. O mercado americano tem 128 tri de dólar. Qualquer corretora no mercado americano tem mais de 1 tri de dólar sobre custódia. Então, ou seja, eu estou falando que no mercado americano, várias corretoras são maiores que todo o mercado brasileiro inteiro. Quando você começa a entender esse negócio do tamanho de mercado, você começa a entender o que estava acontecendo. XP com alto crescimento exponencial da forma como ela estava tendo, uma formação de assessores e uma captação de profissionais de banco muito rápida, a gente fala, a partir de final de 2021, a XP vai ser a maior instituição do Brasil e a gente vai ter mais assessor XP do que gerente de banco alta renda em toda a região. E foi realmente o que aconteceu. Perfeito? Se alguém quiser, depois a gente pode mandar a matéria lá do valor, que falava isso em 2020 e em 2021 se efetivou. Mas o que a gente gosta de falar é o seguinte, se você somar todos os assessores XP aqui em BH, que é uma região grande, com capacidade estatística para fazer isso, você vai ter muito mais assessor XP do que gerente do Itaú Personalité, Santander Select, Bradesco Prime. Você tem mais assessores alta renda do que gerente de banco alta renda. E isso traz uma dinâmica de mercado diferente. Por que é importante você entender isso? Porque a dinâmica de competição vai ser diferente. Perfeito? A dinâmica de competição hoje dentro da XP é diferente, com os bancos é diferente, e isso, ao longo do tempo, vai fazer com que os bancos respondam, com que os bancos tragam outra estratégia, com que a própria corretora crie regras internas para gerenciar melhor a rede, ou outras variáveis que, ao longo dessa apresentação, a gente vai discutir.